E eu convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amados, mais do que nunca, as palavras desse salmo ecoam em nossos corações para nos dizer, para nos ensinar, quem é que manda? Quem é o rei de toda a terra? Quem é aquele que pode acabar com guerras? Quem é aquele que quebra os arcos, quebra as lanças, queima os carros no fogo? O mundo vive em guerra. Nesta semana eu creio que todos viram um presidente de um país que foi invadido, ir até os Estados Unidos, conversar com o presidente americano e sofrer a maior humilhação, porque aquele presidente disse que o culpado é ele. Um país forte e poderoso como a Rússia invade a Ucrânia, que é um país pobre, e a culpa é do que foi invadido. E aquele que seria um plano para acabar, na verdade, era uma cilada, era uma armadilha. Algo que não deu certo. Nós vivemos num tempo assim, amados. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão exaltadas, onde há uma grande polarização entre um lado e outro, e muitas vezes odeia-se o outro porque o outro pensa assim, e não se respeita aquele outro porque ele pensa assado. Então este salmo, ele quer nos ensinar algumas coisas que são de grande importância para nós. Vocês sabem, amados, qual é o primeiro compromisso que um pastor tem? Não é com a sua denominação o primeiro compromisso, não é com a igreja que lhe paga os seus salários, ele não tem compromisso em ser simpático, não. O primeiro compromisso de um pastor, e que ele não pode falhar jamais, é com a verdade.
Eu tenho um compromisso profundo com a verdade expressada na palavra de Deus. E a pregação de todo pastor precisa levar o conhecimento desta verdade ao povo de Deus. Não adianta o pastor ler a Bíblia, ler um texto, foge do texto e depois nunca mais volta no texto. Ele deixou de falar da verdade para falar o que ele pensa, o que ele acha. Impossível viver em Cristo desprezando a verdade, seja em qualquer área da nossa existência. E se há uma batalha nessa vida que todo cristão deve se engajar de corpo e alma, é a batalha em favor da verdade. E como filhos de Deus, isso não é opção. Ninguém pode dizer assim, eu não sei se eu vou batalhar a favor da verdade. Eu acho que não, viu, pastor? Ninguém tem essa opção. Todos nós, indistintamente, somos chamados a batalhar pela verdade. Lutero tem uma frase que ficou muito famosa. Ele disse assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Ou seja, queremos viver em paz, óbvio, mas não à custa da verdade. Eu não posso deixar de dizer a verdade ou pregar a verdade se isso vai causar comoção. Não, o nosso compromisso é com a verdade. Se é possível haver paz, amém. Quando criança, minha mãe dizia para mim: fale sempre a verdade, ainda que você venha a pagar por isto. E foi algo que me marcou. Quem aqui também teve mãe e pai que falava, fala sempre a verdade? E quem foi que apanhou por falar a verdade? Aí ele já levantou a mão várias vezes, lá viu, Edna? Então é assim mesmo. Eu também. Mas que bom que a gente pode expressar a verdade. Para nós protestantes, não tem muito sentido perguntar. Imagina na segunda-feira, você encontra lá no Sonda. Aliás, o Sonda é um ponto de encontro de muitos crentes, né? Aqui, né? Todo mundo vai comprar no Sonda, inclusive eu, né? Mas imagine que você encontre alguém lá no Sonda, e não tem muito sentido essa pergunta assim: irmã, você foi no culto ontem? Eu fui. E o culto foi animado? Teve muitas atrações? Muita gente se apresentou? Irmãos, isso para nós protestantes não faz o menor sentido, ou não deveria fazer. A coisa está tão mudada que não deveria fazer. O que realmente conta é, irmão, no culto de ontem, a palavra da verdade foi pregada e ensinada com autoridade? Esta pergunta sim é relevante. Esta pergunta sim demonstra o que de fato é importante. Se a palavra foi explanada com autoridade, explanada dentro da verdade de Deus. Na pandemia, tempo triste aquele, um dos sintomas mais relatados pelos pacientes da Covid-19 foi da perda do olfato e do paladar.
Algumas pessoas ainda mantêm, né? Infelizmente, né? Mantêm essa perda do olfato e do paladar. Enquanto as pessoas estavam com a doença, o infectado não conseguia mais sentir nem o gosto, nem o cheiro das coisas. Hoje, se me perguntarem, quais são os sintomas que têm predominado em nosso meio evangélico, eu diria sem pestanejar, que nós perdemos o gosto pela verdade. O povo evangélico perdeu o gosto pela verdade. Ele acredita em toda balela, acredita em toda mentira, acredita e não vai comprovar nada. Nós vivemos o tempo de se falar sem pensar, de se falar sem refletir. É o tempo do discurso vazio e sem conteúdo. É o falar sem dizer nada. E eu fico impressionado como é que pode, num mundo onde a facilidade de comunicação é tão grande, é tão alta, como é que pode, ao invés de prevalecer a verdade, as pessoas se satisfazerem com aquilo que não é verdade? Hoje todos querem vender o seu peixe, e a vida vai sendo transformada num grande mercado, onde vence quem grita mais. Hoje em dia, na internet, você escolhe o culto, e se o culto não estiver bom, você muda de culto, e se não estiver bom, você muda outra vez. Você escolhe o pregador, e se ele estiver dizendo alguma coisa que vai pegar em você, você muda, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. É este tempo que nós vivemos. Existe uma multiplicação de palavras, multiplicação de saberes humanos, e aquelas pessoas que realmente deveriam influenciar a vida do cristão, nem sempre são ouvidas. Mas aqueles que não deveriam influenciar, é o que estão influenciando. Vocês sabiam, irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento, ele foi desprezado por parte da igreja. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, ele chega a dizer num trecho assim: a mim vocês não dão ouvidos, mas dão ouvidos aos falsos profetas que vão atrás de vocês. Paulo também dizia isso, ele enfrentava isto ali no primeiro século da era cristã. As pessoas, uma parte da igreja, não ouvia Paulo, porque Paulo pregava a verdade, e a verdade nem sempre é agradável. Deixe-me perguntar, meu irmão, minha irmã, você crê que Deus ainda fala ao seu povo como falou no passado? Amém? Você crê que Ele concede socorro e direção em tempos de angústia? Você crê que Ele chama a si mesmo de socorro bem presente nas tribulações? Eu creio. Aquele mesmo Deus que falou aqui através deste salmo, Ele continua falando hoje, Ele continua tendo o mesmo poder hoje, e a sua autoridade continua se manifestando nos dias de hoje.
Deus sabe que nós temos necessidades, carências. Deus sabe que sofremos dificuldades, que sofremos tentações e que passamos por fases que perturbam a nossa alma. Mas felizmente, nós também podemos dizer que há uma mensagem de Deus para nós. Há uma mensagem de sabedoria, de discernimento, de paz, de direcionamento e de fortaleza. Quando Martinho Lutero viveu um grande momento de angústia por ocasião da reforma protestante, ele compôs o hino Castelo Forte, que começa assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Depois ele vai dizer: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. E por aí vai este hino do nosso cenário evangélico, e que todos os protestantes cantam em todas as igrejas. Eu pergunto, de onde foi que Lutero tirou inspiração para escrever esse hino? Você sabe de onde ele tirou inspiração? Desse salmo. Através do Salmo 46, que Deus falou com ele, que Deus mostrou que Ele, Deus, é poderoso, que Ele, Deus, é capaz de nos tirar das confusões da nossa vida, que Ele, Deus, ordena o nosso caos. É interessante, né, irmãos? Gênesis 1 fala que Deus ordena o caos do universo, do cosmos. Mas não se esqueça que esse cosmos também, ele é representado por nossa vida. A nossa vida sem Deus é caótica. A nossa vida sem Deus vira um caos. Você não consegue, por você mesmo, ninguém consegue ordenar a sua vida se Deus não estiver ali dando ordens. E foi do Salmo 46 que Lutero renova suas forças, que ele compõe este hino, que acompanhou ali os primeiros protestantes, e até agora nós cantamos que Deus é o nosso castelo forte, que castelo forte é o Senhor. Aquietai-vos, diz aqui o Salmo, e reconheçam que eu sou Deus. Aquietai-vos. É interessante que a gente fala isso para a criança, né? A criança está lá agitada, está nervosa, está ansiosa, e a mãe, com a sua autoridade, fica quieta. Espera. A mãe já está fazendo, ou o pai já está fazendo. Fica quieto. E eu quero dizer, amados, que essas palavras não é só para criança, não. É para nós adultos também. Às vezes, enquanto pastor, a gente quer falar para a pessoa: fica quieta. Espera. Deus está indo à frente, não vai estragar. Deixa Deus dizer, agora você pode ir. Porque tem certas coisas, amados, que não é que está errado o que você vai fazer, o que você pensa em realizar para resolver uma determinada situação. Não, está até certo. Mas aquele não é o momento.
Porque se você fizer fora do momento que Deus preparou, você estraga tudo. E é por isso que uma das palavras mais difíceis da Bíblia é a palavra espera. E vou aproveitar e falar a segunda palavra mais difícil: perdão. A palavra espera é difícil e perdoar também é. Mas hoje eu não estou falando de perdoar, estou falando de esperar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto, porque para ouvir a voz de Deus, nos falando em meio ao caos, é necessário fazer silêncio. Silenciar a alma, aquietar-se e acalmar o coração. Aquiete-se e acalme o seu coração. É isto que Deus está dizendo para nós. Porque eu não tenho dúvidas, irmãos, que faz parte da estratégia de Satanás encher o mundo de ruídos. Carnaval é ruído o tempo todo. O diabo está enchendo o mundo de ruídos para abafar a voz do Espírito. Por isso que o repicar dos tambores não pode cessar. Porque carnaval é ruído o tempo todo. Você nunca verá um minuto de silêncio no carnaval. Não, quanto mais ruído, quanto mais zoeira, quanto mais caótico as coisas, a voz do Espírito é silenciada. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, amados. Não é só no carnaval que isso acontece. Porque são 4 dias, depois acaba. Muita gente enche a sua vida de ruídos, porque se recusa a ouvir a voz de Deus. E por isso, perdem o centro, perdem o equilíbrio, e aí vem a angústia, e aí vem o sofrimento, e a pessoa já não sabe mais o que fazer. É preciso aquietar-se. É interessante, seria muito fácil alguém ficar convivendo com a multidão, o tempo todo, lidando com multidão, lidando com endemoniados, lidando com pessoas más, lidando com tudo quanto é sorte de coisas ruins. Imagine uma pessoa, como qualquer um de nós, lidando com isso. Nós, no coletivo, ficaríamos totalmente arrasados, adoentados, porque ninguém pode conviver com aquilo e estar normal. Mas Jesus viveu com aquilo. Jesus viveu, estava ali o tempo todo em meio à multidão. Minto, o tempo todo não. Vocês leiam o Evangelho e vejam que Jesus saía em madrugadas silenciosas, ou subia um monte para estar sozinho, ou retirava-se para lugares desertos para estar sozinho. E ali, longe do burburinho, e com o coração aberto e sedento, ele inicia uma longa e silenciosa conversa com o Pai.
E ali Jesus repunha as suas forças. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos fazer. Não dá para a gente ficar o tempo todo lidando com os problemas. Todo mundo tem problema. Na sua casa, na sua família, no seu entorno, no seu trabalho, todo mundo tem. E a gente vai ficar doente lidando com isto. Aquietai-vos. Permita-se sair por um tempo, por um momento, desta situação e vai conversar com Deus. Em tempos de confusão, de ruídos, de vozes e de legiões falando. Eu uso propositadamente esse nome legiões, porque é exatamente isso, irmãos, que está acontecendo neste século 21. Legiões presentes nas rádios, nas TVs, nas redes, falando, legiões falando, ruídos, vozes. E o meu coração chora, se entristece, de como isto tem entrado na vida de muito crente. Então, neste tempo, é imperioso ao cristão recolher-se em silêncio. É hora de escutar a Deus. Desligue-se disso tudo, desligue-se. Porque será maravilhoso ouvir Deus sussurrando ao nosso coração. Deus não grita, Deus sussurra. E para você ouvir o sussurro, o que você precisa fazer? Aquietar-se, ficar em silêncio. Aí a gente ouve Deus falando, porque o meu coração se aquietou. Porque, irmãos, confessemos, muitas vezes estamos com 9, 10, 15 vozes falando ao nosso coração. É a voz do pai, da mãe, do pastor, do irmão, da irmã, do isso, daquele. Isso quando fica nas coisas boas. Pior quando vai para umas coisas aí que é triste. Então ninguém consegue assim ouvir a voz de Deus sussurrando. É por isso que ele diz: aquiete-se, aquietai-vos. Termino dizendo, amados, que Deus está falando para nós neste salmo. Ainda que terremotos sacudam a terra, ainda que tsunamis venham dos oceanos, ainda que os montes se desmanchem no meio dos mares, ainda que a situação econômica venha a piorar, ainda que você enfrente tribulações em todas as áreas da sua vida e as coisas estejam num completo caos, Deus te diz: eu serei o seu refúgio e fortaleza. Você veio na igreja para ouvir isto, que Deus será o seu castelo forte. As ondas podem bater nesse castelo, as águas, que tumultuam tudo ali, podem bater, mas elas não prevalecerão. Termino dizendo, amados, que Satanás nunca descansa, nunca deixa de mentir, nunca deixa de promover divisão. E tudo que ele mais deseja é fazer com que você duvide da fidelidade de Deus.
não caia na conversa dele. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação e na angústia. Portanto, aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa, meu irmão que nos assiste, o quão caótica possa estar a sua vida. Se Deus lá atrás ordenou o caos que havia no universo, você acha que Ele não pode fazer isso na sua vida? Ele pode. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor esteja ao seu lado. Para você basta fazer uma coisa: aquiete-se. Fique em silêncio. Desliga um pouco aquelas vozes que falam tanto na sua cabeça. Desliga. Desliga. Deus vai falar quando você desligar. Deus não fica gritando, não. É você que precisa colocar silêncio na sua vida. Amém?